Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, o programa que leva o cidadão brasileiro até aos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos conhecer o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o desembargador Ademar Mendes Bezerra, presidente da Corte. Como sempre, primeiro vamos conhecer a carreira do desembargador. Ademar Mendes Bezerra é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e licenciado em História pela Faculdade de Filosofia Dom José de Sobral. Tem pós-graduação, especialização em Direito Público e mestrado em Direito. Em 1977 e 1997, foi juiz, assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. Respondeu ainda pelas comarcas de Granja, Camocim, Mauriti, Caucaia, Araçoiaba, Pacatuba, Redenção, Pacoti e Mulungu, e também pela primeira vara de delitos de tráfico e uso de substâncias entorpecentes e quinta vara criminal. Em 1988, atuou como juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral e, no ano seguinte, coordenou a propaganda eleitoral em Fortaleza e as eleições da capital. Foi também juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral, juiz efetivo do TRE e juiz auxiliar da diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua. O atual presidente do TRE do Ceará presidiu por 2 vezes a Associação Cearense de Magistrados e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados. Desembargador, primeiramente agradecendo a sua participação aqui nos estúdios da TV Justiça e a pergunta já tradicional, que sempre revela aspectos diferenciados dos nossos entrevistados, que é justamente o porquê da escolha do direito como carreira profissional. Eu iniciei a vida pública, como funcionário da Secretaria da Fazenda. Os meus colegas, quando eu pretendi e deixei, rapaz, você está ficando louco? Como é que você vai deixar de ser servidor da Secretaria da Fazenda para ganhar menos da metade sendo juiz? Mas eu tive um tio-avô que foi juiz, O meu pai gostaria de ter tido um juiz na família, e eu acabei enveredando por esse caminho do qual não me arrependo. Hoje me sinto realmente realizado nessa profissão e também com a de professor da Centenária Faculdade de Direito da Universidade Federal, onde me formei e onde sou professor há cerca de 26 anos. Agora, além da formação específica em Direito, o desembargador também tem formação em História. Isso foi um complemento importante no desempenho da... Muito importante. Primeiro porque quando eu cheguei em Sobral para trabalhar na Secretaria da Fazenda, não tinha uma outra faculdade senão a Faculdade de Filosofia. E dentro desse ramo eu escolhi História porque eu sempre gostei de História. O meu primeiro livro foi de José Bento Monteiro Lobato, que eu li e passei a amar a História, foi A História do Mundo para as Crianças. Então, desde a minha adolescência, eu sempre tive um grande amor pela História. O desembargador atuou em áreas diferentes do direito, até chegar especificamente, neste momento, à atuação na Justiça Eleitoral. E se fala muito a respeito da necessidade, particularmente nos tempos modernos, de uma aproximação maior do magistrado com a sociedade. Tanto essa formação histórica quanto essa experiência em diversas cidades, como vimos na reportagem agora há pouco, no interior do Estado, isso foi importante para a atividade especificamente na Justiça Eleitoral, que é uma atividade judicante que tem uma relação direta com a cidadania? Sem dúvida. Até porque, de um modo geral, o Poder Judiciário, dentre os demais, é aquele mais recatado. E então nós fomos educados que o juiz não deveria receber políticos. Não, mas, sobretudo a Justiça Eleitoral, que ela lida exatamente com os representantes do povo. Essa justiça tem que ser diferente, ela tem que se aproximar não só dos políticos, mas também da sociedade, porque é da sociedade que virão os futuros vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, senadores e até o presidente da República, em última análise. De maneira que daí a importância da justiça eleitoral se aproximar cada vez mais do seu povo, do seu, digamos assim, se você tem uma mercadoria, como o empresário tem, a nossa mercadoria é o cidadão.
Desembargador, nós costumamos, alguns temas eles acabam até se repetindo um pouco ao longo dos programas, e um deles é com relação ao fato de que, embora a lei seja uma só, a aplicação da justiça, ela haja uma previsão de seguir as leis da mesma forma como previstas no nosso sistema jurídico, mas existem elementos culturais que acabam influenciando na própria percepção do cidadão com relação à justiça. No estado do Ceará especificamente, como o senhor vê isso, essa relação do Poder Judiciário com o cidadão? Eu creio que realmente em todo o Brasil a cidadania ela não está sendo exercida na sua plenitude, justamente em razão da grande maioria não ter recebido a escolaridade desejada, certo? De maneira que daí o grande papel da Justiça Eleitoral de se aproximando do povo através da sua escola judicial, através das campanhas, né? De levar, por exemplo, se está havendo, não tem condição de uma determinada população poder se alistar, leva a viatura móvel a fim de que, em lá chegando, promova, né, o alistamento eleitoral. Se tratar de deficientes, né, então você também tem que levar e fazer tudo o que estiver ao alcance para que essas comunidades, né, ou essas pessoas possam receber, seja os deficientes auditivos, visuais, né, os surdos, os mudos, e inclusive também aqueles que são, né, deficientes físicos, isto é, sobretudo os cadeirantes. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa Justiça em Foco de hoje, aqui na TV Justiça. Estamos de volta com Justiça em Foco. O nosso convidado de hoje é o desembargador Ademar Mendes Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Nós agora vamos conhecer o perfil do eleitor do Estado. No dia 7 de outubro deste ano, serão realizadas simultaneamente em todo o país eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. No Ceará, são quase 6 milhões de eleitores, a maioria mulheres, pouco mais de 3 milhões e 100 mil. Os homens somam pouco mais de 2 milhões e 800 mil. Desembargador, nós podemos falar de características marcantes e específicas do eleitor do Estado do Ceará? Eu creio que o eleitorado brasileiro é muito parecido, seja no Sul, no Sudeste, ou mesmo no Nordeste, no Norte e Centro-Oeste. Por quê? Porque nós somos muito parecidos. Então, o que é que o eleitor do Nordeste é mais ressentido? Muitas vezes ele não tem emprego, muitas vezes ele não tem a escolaridade desejada, e então ele passa a se tornar, né, algo mais fácil para ser catequizado por políticos que muitas vezes pretendem o seu mandato em detrimento dos verdadeiros anseios do eleitorado. Então isso ocorre não só no Nordeste, quanto em todos os quadrantes deste país. Mas a Justiça Eleitoral está trabalhando justamente nesse sentido de levar a justiça à cidadania, sobretudo começando com esse eleitorado jovem, o eleitor de 16 anos e menor de 18. Muito bem. Por quê? Porque esse jovem vai, quando se casar, ter filhos, e ele tendo recebido essa educação, ele vai transmiti-las para os seus descendentes. Bom, alguns estados, na verdade, comparando nesse imenso Brasil, têm condições um pouco específicas. No estado do Ceará, qual seria a característica geográfica? Olha, nós não temos, eu me lembro quando eu fui juiz na Zona Norte e fui promovido para Missão Velha, que é no Cariri, quase vizinho a Juazeiro do Norte, no Cariri. Então, você não tem uma cidade no Ceará que você não possa percorrer no máximo em 10 horas, a mais distante possível, certo? De maneira que isso não acontece. As dificuldades são exatamente em cidades serranas, onde, por exemplo, em Jardim, a dificuldade agora nessa eleição suplementar, porque muitas sessões eleitorais ficavam lá no alto, lá da serra. Mas nem isso fez com que, mesmo nessa segunda disputa, que foi uma nova eleição, tudo transcorreu às mil maravilhas. Os principais problemas seriam mais de ordem social? Acredito que sim. Porque na medida em que
o povo está se escolarizando, nós tivemos muitos votos de analfabeto. Eu me lembro até de um prefeito do Nordeste que era praticamente analfabeto e foi eleito. E tirou o primeiro lugar como o município que mais educou as crianças. E então perguntaram por que ele fez. Eu tive tanta dificuldade que sou praticamente analfabeto e eu quis fazer com que as crianças do meu município não tivessem essa peste, que elas pudessem ser alfabetizadas. Quando isso acontecer, certamente nós teremos um Brasil bem melhor. Em termos de violência no Estado, do ponto de vista das campanhas eleitorais, é um Estado calmo, é um Estado que necessita intervenções, pelo menos em alguns municípios? Como o senhor classificaria isso? Eu vou pegar a minha cidade natal, que é Sobral. O único crime que tinha conotação eleitoral ocorreu em 1924. O jornalista era o Diolino Barreto, cujo jornal chamava-se Luta. E o slogan era o seguinte: diga-se a verdade na terra, embora desabem os céus. Conte-se o caso como o caso foi. O cão é cão, o boi é boi. Por isso, ele acabou sendo assassinado no Salão da Câmara com mais de 25 balaços aí. Mas, afora isso, eu nunca mais tomei conhecimento de algo com tamanha magnitude. Mas que mas aquelas brigas, mas como a Justiça Eleitoral, nós agora, recentemente, deixamos de levar em consideração uma decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça, porque ele quis permitir que houvesse a venda de bebida alcoólica durante a eleição. Então, a Justiça Eleitoral não tem nada a ver com a decisão dele, e tanto o juiz como o juiz eleitoral de todas as cidades entenderam que devia se proibir. E o Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão dos respectivos juízes. E se tivéssemos de fazer, faríamos de novo. Desembargador, o índice de comparecimento do eleitorado em todo o Estado às urnas é muito semelhante da grande maioria dos estados brasileiros. Quando há uma motivação maior, quando nós temos uma grande disputa, que são dois grandes candidatos, o trabalho também, né, dos cabos eleitorais, dos próprios candidatos, faz com que o número aumente. Mas, de um modo geral, é na faixa de 24%, 25%, 30% no máximo. Desembargador, qual é o maior colégio eleitoral do Ceará? O maior colégio eleitoral do Ceará é Fortaleza. Depois de Fortaleza vem Caucaia, depois de Caucaia vem Juazeiro do Norte, e depois Maracanaú, Sobral, Maracanaú, Iguatu e outras cidades. Né? Mas o maior eleitorado é o Fortaleza hoje, com a sua zona metropolitana, a sua região metropolitana, tem mais de 3 milhões de habitantes. Mas só a cidade tem mais de 2 milhões de habitantes. E perspectivas para as eleições deste ano? A perspectiva do tribunal, nós tomamos, nós temos uma assessoria de planejamento estratégico que estabeleceu uma série de objetivos, né? E justamente visando com que o eleitorado compareça e também que os eleitores saibam escolher justamente aqueles que venham fazer uma boa administração, que trabalhem em favor do município. Desembargador, o senhor fez uma referência agora há pouco à questão da escolaridade, justamente certo. A necessidade de conhecimento do cidadão para que ele possa participar do processo democrático, do processo eleitoral. E o desembargador chegou a comentar, inclusive, antes mesmo do início da nossa entrevista, a respeito da necessidade de conhecimento da própria justiça eleitoral. Tá. Ou como no primeiro bloco, como vimos, a aproximação do juiz com a escola. Esse é um dos temas que nós vamos abordar no próximo bloco. Vamos para o intervalo agora, já na perspectiva de fazermos uma abordagem a respeito desse e de outros temas relacionados à justiça eleitoral. O nosso convidado de hoje é o desembargador Ademar Mendes Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Daqui a pouquinho conhecendo também a história do tribunal, logo depois do intervalo. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Ademar Mendes Bezerra. Agora nós vamos conhecer um pouco da história do TRE do Estado.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará foi instalado em agosto de 1932. Durante o Estado Novo, em 1937, as cortes eleitorais em todo o país foram fechadas. Em 1945, com a redemocratização, a Justiça Eleitoral foi revitalizada e o TRE do Ceará voltou a funcionar. A votação eletrônica foi implantada nas cidades com mais de 200 mil eleitores a partir de 1996. Apenas as 6 zonas eleitorais de Fortaleza tiveram o pleito informatizado. Em 1998, o processo de votação foi informatizado em 12 municípios com mais de 45.500 eleitores. Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Sobral, Itapipoca, Morada Nova, Crateús, Quixadá, Iguatu, Juazeiro do Norte e Crato. Em novembro do mesmo ano, houve uma nova eleição para a escolha do prefeito de Acaraú e o TSE autorizou a realização com urnas eletrônicas, totalizando então 13 municípios informatizados. As 171 cidades restantes foram informatizadas para as eleições de 2000. O estado tem 123 zonas eleitorais, 13 na capital e 110 no interior. Desembargador, um grande impacto que temos acompanhado, particularmente nessa posição de conversar com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, é exatamente o impacto da tecnologia em relação aos processos eleitorais. Primeiramente, a questão da informatização, aliás, o impacto generalizado do ponto de vista de todo o Poder Judiciário e, especificamente, em relação à Justiça Eleitoral, a questão da biometria, que é um processo que está em plena implantação. Como é que está isso no Estado do Ceará? O Estado do Ceará teve apenas um município, né, com cerca de 23 ou 24 mil eleitores, cujo alistamento se deu, na sua inteireza, pelo sistema biométrico. Foi Eusébio, né, que pertenceu também a Aquiraz. Eu mantive um contato com o governador e também com o prefeito de Sobral, com o propósito de alistarmos, né, o tanto quanto possível, né, a cidade de Sobral, que é uma das cidades mais representativas. Mas não foi possível, por falta dos kits, né? O governador até quis adquirir esses kits e depois mandaria para a Secretaria de Segurança, mas isso não foi possível. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, o presidente anterior quanto eu, no sentido de fazer, né, aumentar, né, apenas uma cidade hoje, e estender para as cidades de porte médio e as cidades maiores. Mas não vai atrapalhar o processo eleitoral do Estado? Não, de maneira alguma, né? E outra coisa, com a urna eletrônica, que está fazendo com que o Brasil possa até exportar, né, essa tecnologia, nós vimos que na eleição presidencial, antes de passar do dia, já se sabia quem era o presidente, quem eram, no primeiro turno, os governadores, etc. E tudo e tal. E com relação a segundo turno, no Ceará não existe. Por quê? Porque a única cidade que tem mais de 200 mil eleitores é a capital do estado, Fortaleza. A Caucaia tem 180 e poucos, e Juazeiro tem um pouco menos, que poderia, em tese, se houvesse os juazeirenses ou aqueles nascidos em Caucaia que resolvessem voltar para as suas origens, mas isso é pouco provável. Eu acho que só vai haver segundo turno, né, se houver, né, em Fortaleza. Desembargador, a própria existência da Justiça Eleitoral, ela é ligada a um processo histórico que é ligado justamente à forma de se fazer democracia, ou seja, permitindo, sobre uma série de regras que garantem o processo democrático, a partir justamente da década de 30, com um período de inatividade justamente por conta da ditadura do Estado Novo, e nós tivemos o retorno, a partir de 1945, pleno da Justiça Eleitoral, como vimos agora, na verdade, nessa reportagem. E insisto no ponto que o desembargador abordou no primeiro bloco, que é justamente a questão do conhecimento da escolaridade e da proximidade do juiz com o público, com o eleitor. Há um projeto de participação dos juízes eleitorais do Ceará nas escolas. Como é isso, desembargador? É muito importante. Eu gostaria apenas de dizer, com relação à Justiça Eleitoral, que foi em 1902, com uma consequência, como bem disse você, mas também com a proclamação da República, na verdade, só eram eleitos mesmo aqueles que os coronéis apresentavam. Haja visto aqui no tempo do Pinheiro Machado, ele que era general do Exército,
e era o presidente, né, do Senado, né, ele, então, é quem dizia quem iria ser ou não senador, quem queria ser ou não deputado. Eu tive um avô, tio-avô, que era juiz, e que foi degolado, chamava isso da degola. E a eleição era bico de pena, a ponto de dizer, quem foi que eu votei? O voto não é secreto, acabou. Quer saber disso? Não poderia saber disso. É o que a resposta que se dava. Mas nós estamos fazendo exatamente nesse sentido. Através da Escola Judicial Eleitoral, nós estamos indo às escolas, celebrando convênios com os colégios e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o estudante, a partir do jovem cidadão de 16 anos que se alista, para que ele fique ciente de que deve escolher o melhor para ser o seu representante na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, na Governadoria e na Presidência da República. Desembargador, comunidades indígenas e quilombolas. Eu já tive a oportunidade de dizer que essas comunidades sofreram muito. Os nossos antepassados, muitas vezes, recebiam as sesmarias. E a primeira coisa que fariam era limpar a terra. Limpar a terra significava matar os índios, a não ser que eles já os tivessem dominado e os escravizassem. Então, essas comunidades, né, indígenas, mesmo no Nordeste, existem. Claro, você pode dizer que eles não são ainda puros, mas eles sofreram tanto que a FUNAI resolveu levar um pouco, né, de educação e também em relação às suas tradições. O que está acontecendo também, haja vista que nós temos 24 quilombos no Brasil. E nós também no Ceará estamos respeitando isso e levando, inclusive, sessões eleitorais para essas vilas, para essas cidades onde existem as comunidades indígenas. Existem indígenas cerca de 17. Quanto dos quilombos, né, os quilombolas, como são chamados, eu não sei quantas comunidades, mas já recebemos no Tribunal Regional Eleitoral representantes dessas classes. Desembargador, existe muita perspectiva, muita expectativa agora com relação à perspectiva das eleições que serão realizadas neste ano. Claro, haveria muitas outras perguntas a fazer, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Gostaria de desejar boa sorte na continuidade deste processo, portanto, já exatamente nesse ano importante do ponto de vista democrático, do ponto de vista eleitoral, no trabalho no TRE do Estado do Ceará. Muito obrigado. Eu só queria terminar a minha, fazendo minhas duas citações. Uma é de Rui Barbosa, na campanha de 1910, quando ele disse que por mais pródigo que fosse o homem público, desde que a verba pública fosse gasta em favor da educação, não haveria melhor emprego delas. E o paulista José Bento Monteiro Lobato disse, um país se faz com homens e livros. No momento em que o nosso país tiver essa escolaridade desejada, nós teremos melhores cidadãos do que agora. Desembargador, muito obrigado pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça. O nosso programa de hoje termina aqui na entrevista com o desembargador Ademar Mendes Bezerra e nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Justiça em Foco. Continue conosco aqui na TV Justiça.